Obrigado, irmão Edilson. Obrigado, irmão Paulo. Boa noite a todos. Que a paz de Cristo continue reinando em nossos corações. Amém? Muito bom estarmos aqui mais uma vez. Somos gratos a Deus pela oportunidade e por poder contemplar o rosto de cada irmão, de cada visitante, né, daqueles que se dispuseram a estar conosco aqui. E também agradecemos a participação de todos aqueles que nos acompanham através da transmissão. Que Deus continue sendo favorável a cada um de nós, nos abençoando, nos fortalecendo e nos conduzindo para a glória do nome dEle. Como já foi bem colocado, somos gratos a Deus porque Ele tem nos sustentado, tem nos conduzido dia após dia, e isso é maravilhoso demais para nós, depender do Senhor. A gente cantou aqui agora há pouco, né, a respeito do poder de Deus, e é esse poder que nos conduz, que nos fortalece para a caminhada, e a Escritura em todo o tempo vai nos instruir e nos ensinar a respeito disso, de que não é na nossa força, na nossa capacidade, mas é na força do Senhor, né? É na força que Deus nos concede que nós trilhamos sobre a face da terra. E dentro dessa perspectiva, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá no Salmo 30, e nós vamos ler, meditar um pouco a respeito desta verdade absoluta que é a palavra de Deus, a respeito do desespero do homem sem Deus, o desespero do homem sem Deus. Salmo de Davi, número 30, nós vamos ler todos os 12 versos, apenas 12 versos. Eu estou lendo a versão Almeida, revista e atualizada, para que possam projetar a mesma versão, por favor. Salmo de número 30, diz assim o texto: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste a minha vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode um choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizestes permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto e logo culpado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o pranto em folguedos, tiraste o pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, meu Deus, graças te darei para sempre. Oremos mais uma vez. Eterno, santo, glorioso e bendito Deus, nós continuamos na tua presença, Senhor. Já louvamos, adoramos, bendizemos o teu nome, ó Deus, e agora, Senhor, queremos mais uma vez, ó Deus, ouvir a tua voz falando aos nossos corações. Entendemos que este livro, ó Deus, declara as tuas palavras, Senhor. Por isso, nós te rogamos que o teu Espírito Santo nos abra o entendimento, abra o nosso coração para receber a tua instrução, Senhor. Teu ensinamento nesta noite, para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes, Senhor. Aplicando, ó Deus, as tuas instruções no nosso viver diário, de maneira a agradar ao Senhor somente e não a nós.
Nos faz entender, Senhor, como devemos proceder neste mundo mal, enquanto, ó Deus, estivermos aqui, nesta pequena e rápida passagem que fazemos sobre a face da terra. Nos ensina a contar os nossos dias na tua presença, Senhor, de maneira a alcançarmos corações sábios. Nós suplicamos na dependência que temos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Com certeza, né, por ser um salmo, nós já ouvimos ou já lemos este salmo em algum momento das nossas vidas. O salmo de Davi, que na maioria das versões vai dizer que é salmo de ações de graças pela libertação da morte. E você vê e percebe palavras que são profundas de Davi, no sentido de realmente mostrar que em algum momento, em alguma situação, e não foram poucas, né, porque nós conhecemos um pouco da história do rei Davi, ele passou por, como a gente pode usar, né, o próprio salmo, pelo vale da sombra e da morte. Ele esteve em situações que, com certeza, o levaram a desesperar da própria vida, humanamente falando. E este é um dos relatos onde ele explica que só está em profunda agonia. E ele clama a Deus por socorro. Ele suplica a Deus o seu auxílio, o seu favor, a sua ajuda. E é interessante, meus irmãos, e é em cima disso que nós gostaríamos de dar maior atenção e ênfase nesta noite, no sentido de entender que há um desespero completo e total do homem que se encontra afastado de Deus, sem a presença, sem o consolo, sem a paz, como Jesus Cristo nos diz, né? A paz que somente Ele pode nos dar. Então, nós vamos nos aprofundar nesse aspecto para entender como pode, né, o ser humano viver sem Deus. Não há possibilidade de vivermos sem o Senhor das nossas vidas. Como se no início, né? Ele que nos fortalece, Ele que nos tem. Como diz o salmista, Ele que nos faz deitar e levantar no dia seguinte. Deito e logo pego no sono, porque é o Senhor que me sustenta. Se acordo pela manhã e posso respirar, é o Senhor que me sustenta. Todos os dias, né, como foi lido aqui pela nossa irmã Antônia, todos os nossos dias, eles são contados, estão contados na presença do Senhor. É Ele que dirige o curso da nossa vida e isso é maravilhoso demais quando nós paramos para refletir. Davi, então, tem aqui uma lição maravilhosa para nos ensinar a respeito desse Deus glorioso e da pessoa que em algum momento se acha autossuficiente, da pessoa que em algum momento tem um sentimento de achar que pode trilhar o seu caminho sem Deus. No verso 7, olhe comigo novamente, ele diz assim: Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Na NVI, essa parte final vai estar traduzida da seguinte maneira: entrei em pânico, em total desespero. Bem colocado essa tradução nesse sentido. Porque o conturbado aqui não nos dá, talvez, a amplitude do que foi que aconteceu com o rei Davi. Nós não estamos falando de um qualquer, né? E nós não estamos aqui para trazer nenhum tipo de glória extra, mas é o que a Escritura mesmo diz. No Novo Testamento é dito que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Pecador, transgrediu a lei do Senhor, né? Que carecia da misericórdia e da graça de Deus em todo o tempo, como eu e você, mas que tinha
um diferencial, um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Davi tinha um segredo, e o segredo de Davi era não encobrir os seus pecados. Ele confessava os seus pecados, ele se abria com Deus, e a Escritura vai dizer isso claramente no Novo Testamento, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará. Davi tinha entendimento disso e ele se derramava. Um coração contrito e quebrantado, ele dizia: Deus não rejeita. Ele entendia isso e por isso que ele se lançava completamente na presença de Deus, expondo os seus erros, quem ele era realmente e a dependência que ele tinha de Deus. Então, por isso que nós temos essa figura gloriosa, exemplar para nós. Mas nós vamos ver aqui nesse salmo como Davi nos ensina uma grande lição, uma exortação, por assim dizer, no sentido de que não incorramos no mesmo erro que ele incorreu. Quando diz aí, em algumas versões, Jeová, em teu beneplácito, ó Senhor, teu favor, este versículo aí vai descrever, meus irmãos, a diferença que existe entre a confiança que eu tenho, fundamentada no Deus que eu sirvo, na palavra desse Deus, e a segurança que em algum momento eu possa ter nessa estrutura carnal e passageira. Essa segurança que de alguma maneira é fruto tão somente de presunção, nada mais disso. Eu presumir que eu posso confiar em mim mesmo, na minha capacidade ou na minha força. O salmista vai dizer que os crentes genuínos, quando confiam em Deus, eles não se tornam, por essa conta, em nenhum momento negligentes a se derramar na presença do Senhor, a confiar em Deus. Eles não se tornam negligentes à dependência que eles têm de Deus, de buscar ao Senhor em oração, para que seja revestido do Senhor e da força do seu poder. Só assim nós teremos capacidade de conduzir, de caminhar sobre a face da terra. Eu tive um breve momento com os meninos aqui, ontem à tarde, no projeto social que a gente tem de jiu-jitsu, e aí eu estava citando exatamente isso, a fragilidade do ser humano. Em muitos momentos das nossas vidas nós achamos ser alguma coisa, mas observe, se Deus nos tira o ar, nós perecemos. Quão frágeis somos nós. Isso nos desperta para entendermos que nós dependemos e precisamos viver na dependência de Deus em todo o tempo. Pelo contrário, o salmista vai nos mostrar aqui, meus irmãos, que analisando os muitos perigos pelos quais se vê cercado, e como eu citei, não foram poucos, e nos mais variados exemplos que nós temos de fragilidade do ser humano, aí sim é que nós somos despertados para o cuidado em face desses problemas, dessas dificuldades, de tudo aquilo que nos cerca, a derramar os nossos corações diante de Deus. É isso aqui que o salmista vem dizer. O profeta de Deus, ele fala em sua responsabilidade aqui, no tocante a esta matéria, de depender de Deus. Porque ao se firmar em sua presença, de forma a ter riqueza e tranquilidade, ao estender aqui, poderíamos dizer, como se estendesse as suas velas
ao sabor dos ventos da prosperidade, ele deixou de depender do gracioso favor de Deus, que seja por um breve momento. É isso que ele diz: olha, tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o teu rosto e fiquei logo confundido, ou conturbado, ou entrei em pânico. Por quê? Ele diz isso no verso 6. Olhe comigo. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Em algum momento da vida dele, ele chegou a confiar na sua prosperidade, no seu estado de riqueza, de poder, de talvez achar que poderia viver sem depender de Deus. E ele, então, deixou de depender do gracioso favor divino, de uma maneira tal, ao ponto de estar disposto, em qualquer tempo, a renunciar voluntariamente aquelas bênçãos provenientes das mãos de Deus, que já haviam sido derramadas sobre a vida de Davi. E preciso chamar a atenção dos irmãos para que possamos refletir no contraste existente entre aquela confiança na estabilidade proveniente da ausência de problemas, porque isso por vezes acontece nas nossas vidas, e aquela que repousa, independente das circunstâncias da vida, no gracioso favor de Deus. Como disse e repito, naquela paz que só Jesus traz, naquela tranquilidade que só Deus nos concede, independente das circunstâncias da vida. É completamente diferente. É completamente diferente. Sabe por quê? Porque essa falsa paz, essa falsa tranquilidade que nós temos, quando tudo vai bem, quando nós não temos falta de nada, quando só há bonança, alegria, felicidade, saúde e bem-estar, instintivamente ou rapidamente nos vêm problemas, nos vêm dificuldades. Aquilo é passageiro, aquilo é momentâneo, aquilo é como o vapor da terra, ele se dissipa rapidamente. Mas aquele que tem Cristo e a confiança voltada nesse Deus absoluto, ele tem uma tranquilidade que começa agora e perdurará por toda a eternidade. Isso é glorioso demais, meus irmãos. É o que nós cantamos, louvamos, salmodiamos ao Senhor, porque a nossa esperança não está em nada falho, nada que possa perecer. A nossa confiança está num Deus eterno, que vela sobre a sua palavra para cumprir. Um Deus terrível e tremendo, que trabalha em prol daqueles que nele confiam e nele esperam. Essa segurança é Deus que nos dá e ele não falha. O salmista, por breve momento, certamente incorreu neste erro de confiar na sua prosperidade. Ele cita isso aqui claramente. E nós precisamos entender que, ao rei Davi dizer que a sua força foi estabelecida em sua montanha, como ele diz aí, né, no verso 7, fizeste permanecer forte a minha montanha. Com certeza, ele está tendo um vislumbre do Monte Sião. E ele cita isso, né, em outros momentos. Pela segurança que existia e pelo entendimento de que Deus abençoava e repousava a sua bênção sobre o Monte Sião. Muitos
escritores, né, e teólogos do passado vão se referir a este Monte Sião, ou a este verso em específico, como que Davi estivesse realmente falando de uma fortaleza, de uma torre fortificada, visto que isso era comum, né, nos tempos antigos. Quando se tinha ideia de algo fortificado, se lembrava de uma torre. Mas, com certeza, ele fala aqui do próprio Monte Sião. E nós temos que entender, então, que Davi, ele se sente envergonhado de sua própria estupidez, por ter deixado vacilar o seu pé em algum momento, visto que ele não compreendia como deveria ter feito para este fato específico de não haver estabilidade no ninho que construíra para si, mas exclusivamente no consentimento da parte de Deus. Ele reconhece a sua estupidez de ter confiado na estrutura que ele mesmo, por graça e misericórdia de Deus, tinha conquistado e realizado, e agora ele confia não no Deus que deu isso a ele, mas na sua própria capacidade de conduzir estas coisas. Nós temos vários exemplos para que a gente possa aprender com os erros dos outros. E alguém já dizia que o sábio é este, né? Que aprende com os erros dos outros. Esse é o sábio. Então nós precisamos analisar essa instrução, essa diretiva do próprio Davi, escrevendo sobre os seus erros, sobre os seus vacilos, para que nós não incorramos de maneira nenhuma nesses erros. E hoje, mais do que nunca, nós temos vivido dias em que as pessoas estão se distanciando, procurando ter uma vida completamente avessa a tudo aquilo que Deus é, soberano, Senhor sobre todas as coisas. Como se, de alguma maneira, pudessem ter o controle de suas próprias vidas. Como se, de alguma maneira, pudessem conduzir o curso da vida deles ao bel prazer. Olha, eu vou trabalhar, olha, eu vou ganhar dinheiro, olha, eu vou conquistar aquilo que eu desejo, olha, eu vou fazer aquilo que eu bem entender. E de repente é surpreendido por circunstâncias que não estão sob o seu poder, que não estão sob o seu controle. E é interessante que nós vamos ver aqui três exemplos, dentro, né, ou tendo este também como exemplo, mas 2 exemplos, ao todo 3 exemplos, de pessoas que não estavam em circunstâncias de desespero, no sentido de passando por problemas, por dificuldades. Não, a dificuldade sobreveio exatamente pelo afastamento da presença de Deus sobre as suas vidas. Pelo contrário, eles estavam gozando de felicidade, de prosperidade, de riquezas, como diz o salmista, de toda a prosperidade que o mundo pode oferecer, mas rejeitaram por breve momento a soberania de Deus, o cuidado de Deus, a paz que Deus dá, e eles entraram em desespero. Esse de Davi, ele chama a atenção para nós, e nós vamos ver mais 2 na sequência. Mas aqui, Davi, ele compreende, e por isso ele escreve esse salmo, que ele agiu com estupidez, visto que por breve momento ele não compreendeu que tudo aquilo que ele tinha
veio da mão de Deus, veio do Senhor para com ele. Ele diz na parte final do verso 7, apenas voltaste o rosto, é como se ele dissesse assim: Deus, por breve momento, me deu as costas, voltaste o teu rosto, e eu fiquei conturbado. A presença de Deus se afastou por breve momento da vida de Davi, e então ele entra em desespero. É um pânico, é um pavor completo. Porque ele confessa que depois de haver sido privado dos dons divinos, isso serviu tão somente para purificar a sua mente, por assim dizer, como a gente poderia exemplificar quando a medicina, atua contra uma doença da confiança perversa que nós temos em nós mesmos. Certamente que esse aqui foi um método maravilhoso, mas também muito difícil e doloroso para o rei Davi. Um momento incrível que ele precisou passar para que ele pudesse de uma vez por todas entender e saber que quando Deus oculta a sua face, quando ele vira o rosto para o ser humano, por assim dizer, ao suscitar as trevas, abriu então os olhos de Davi para ver claramente que nada mais via na sua generosa luz da prosperidade, senão arrogância e autossuficiência, mas de forma errada. Quando Deus vira o rosto, o homem entra em desespero, porque nós fomos feitos com um único propósito, nada além disso. O ser humano foi feito para a glória de Deus. E se você não exerce essa função única para a qual nós fomos criados, você entra em desespero. Você perde a sua essência. Você perde a presença de Deus que te dá vida. Lembra lá do início de tudo, o jardim do Éden? Deus pega do pó da terra e faz, e forma o ser humano, mas Ele é que sopra o fôlego de vida. Tudo vem de Deus, meus irmãos. Se nós, por algum momento, não entendermos isso e partirmos erroneamente para o fato de que acharmos de que nós temos a capacidade de caminhar sozinhos, nós estaremos completamente perdidos. Nós entraremos completamente em desespero, nós entraremos em pânico, nós ficaremos completamente conturbados. Davi, então, ele entende isso, o que ocorreu naquele momento, sofrido, mas incrivelmente maravilhoso, para que ele jamais se desviasse da confiança tão somente do Senhor, porque nós dependemos completamente de Deus. Reconheça o homem se quiser, mas nós dependemos completamente de Deus. Calvino, um dos grandes reformadores da igreja, ele disse assim, grave essa frase: por isso se faz necessário que sejamos, em algum momento, violentamente sacudidos, a fim de que sejam dissipadas as ilusões que tanto extinguem a nossa fé, quando emperram as nossas orações, as quais nos fazem totalmente estúpidos ante a suavidade ou a suavizante presunção de que podemos prosseguir sem o Criador, nos tornando cheios de vaidade.
Por isso que nós precisamos, por vezes, ser sacudidos violentamente, para que a gente entenda que a gente não pode, de maneira nenhuma, prosseguir sem o Criador. Nós não temos esta capacidade. E se Davi aqui tinha necessidade de tal remédio, nós não podemos achar de maneira nenhuma que nós somos dotados de um coração melhor ou mais sincero do que o de Davi, porque a Escritura vai dizer que ele era assim. Pelo contrário, nós devemos considerar, nós devemos estar atentos com a nossa vida de privação, no sentido de depender do nosso Deus. Precisamos remover de nós a confiança carnal, se algum momento ela nos vier, a qual podemos afirmar é uma ilusão que nos adoece e nos sufoca, deixando-nos acomodados. Não temos, pois, irmãos, razão alguma para estarmos espantados. Embora Deus, às vezes, oculte de nós a sua face, quando a luz dele, mesmo brilhando, e ela não cessa de brilhar intensamente sobre nós, nos cega miseravelmente, porque ele tem um propósito de nos despertar para dependermos cada vez mais dele. Deus, às vezes, ele pode agir desta maneira. Davi, então, aqui, meus irmãos, nos faz compreender quão terrível é a situação do homem, quando Deus vivo, o Senhor Criador de todas as coisas, dá as costas. Observe e atente comigo aí a ênfase no esclarecimento do que ocorre com tal indivíduo. Ele fica perturbado, ele entra em desespero, literalmente, ele está em pânico. Ele não vê mais possibilidade de sobreviver. Ele desiste até da própria vida, porque quem é o autor da nossa vida, senão o Senhor? Sem Deus, nada somos, nada podemos ser, e Davi nos ensina isso de uma forma a exemplificar aquilo que ele viveu, a transmitir a nós esse exemplo maravilhoso do que ele passou em sua vida. Com o favor de Deus, o salmista vai dizer aí que tem se tornado forte, e é isso que ele escreve, reconhecendo o que ele passou. Entenda que ele escreve esse salmo posterior, depois do que ele viveu. Então é por isso que ele dá tanta ênfase. Ele diz no verso 1: olha, eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitisse que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, eu clamei a ti por socorro no momento de desespero, no momento que Deus virou o rosto, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste a minha vida, para que não descesse à sepultura. Olha o sentimento desse homem quando Deus virou o rosto. Ele se sentia como se já estivesse descendo à sepultura. E ele diz: salmodiarei ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. E ele diz: olha, aquele momento que eu vacilei confiando em mim mesmo, na minha prosperidade, foi uma noite que eu passei em choro, mas a alegria veio pela manhã, quando eu despertei para entender que não é em nada, absolutamente nada, em que eu devo colocar a minha confiança, senão no Senhor da eternidade, no Deus que conduz todas as coisas. E ele diz: quanto a mim,
Eu dizia na minha prosperidade: eu jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizestes permanecer forte a minha montanha. Eu estava seguro. Apenas voltaste o rosto e eu fiquei conturbado. Por ti, Senhor, eu clamei ao Senhor e ao Senhor implorei. Que proveito obterá no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? E ele suplica mais uma vez: ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Ser tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Olha onde esse homem estava e olha onde Deus o colocou, quando ele reconhece a sua dependência total e exclusiva do Senhor. Para quê? Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, meu Deus, graças te darei para sempre, porque eu entendi em quem eu devo colocar a minha confiança. Então, com o favor de Deus, o salmista se torna forte. Porém, quando o Senhor encobriu o seu rosto, o salmista ficou perturbado. O Salmo 51 vai dizer, ou vai nos relatar um fato extraordinário, que é Davi falando a respeito do seu pecado, do seu adultério cometido com Betseba, bem como o seu assassinato para com Urias. Mas no verso 12, é este o verso que nós gostaríamos de atentar, do verso do Salmo 51, ele declara algo exatamente ligado a esta questão de quando Deus vira o rosto. No verso 12 ele diz assim, clamando a Deus: torna, Senhor, a dar-me a alegria da tua salvação. Você imagine alguém que está salvo e por um breve momento Deus vira o rosto e essa pessoa se sente completamente perdido. Alguém que está numa grande tempestade e é retirado dela, e agora está sobre uma montanha, seguro, e de repente ele se vê de novo, se afogando naquelas águas profundas. Ele clama a Deus, ele suplica a Deus por socorro: torna, Senhor, a dar-me a alegria da tua salvação. É isso que acontece quando o ser humano acha-se suficiente. Erroneamente passa a depender de si mesmo ou de sua capacidade. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia, caminhando já para o final, é do rei Saul. Os irmãos vão lembrar da história. Saul, ele deixa de guardar os mandamentos do Senhor. Ele desobedece às ordens de Deus. Começa lá, quando Deus manda exterminar aquele povo, e ele não destrói o rei, e ainda guarda o melhor da terra. Começou ali a desobediência. E foram vários os momentos em que ele se demonstrou desobediente ao Senhor, passando a confiar não mais no Deus que o colocou como rei de Israel, mas confiando tão somente na sua capacidade, no seu intelecto, no seu entendimento. Ele deixou de guardar os mandamentos do Senhor, desobedecendo suas ordens e estatutos, achando-se também, por breve momento, autossuficiente, vindo a ser também rejeitado pelo Senhor. E sabe o que aconteceu com a vida de Saul? Os irmãos sabem. Ele ficou perturbado, porque Deus certamente virou o rosto. Deus o rejeitou. Ele ficou perturbado pelo afastamento da comunhão com o Altíssimo. Depois você vai observar isso lá em 1 Samuel 16, dos versos 14 a 23, que explica que este só tinha conforto e alívio quando Davi, como instrumento de Deus,
como ungido de Deus, tocava a harpa, porque aí o Espírito do Senhor estava sobre Davi. E então Saul tinha alívio dos seus tormentos, das suas angústias, do seu desespero. O homem sem Deus é morte, meus irmãos. O termo lá no hebraico, traduzido para conturbado, descreve uma agonia intensa, descreve terror, descreve angústia. E é usado lá em 1 Samuel 28, 21, para descrever que o rei Saul sentia isso, quando ele vai lá na casa da feiticeira buscar ajuda, da feiticeira. Ele estava em angústia e agonia. Essa soberania absoluta do grande Deus nos é também demonstrada na vida de homens que naquele momento ainda não dependiam de Deus, ainda não temiam a Deus, para os irmãos entenderem que não é algo particular daqueles que creem. Deus não dá essa opção para aqueles que não creem, de viver distante dele. Quer ver um exemplo claro disso? Daniel 4, mais precisamente a partir do verso 28, vai nos contar a história de quem? Nabucodonosor, o rei babilônico, que em razão de sua posição elevada, de sua autoridade, de seu poder, de sua majestade, se engrandece de tal forma ao ponto de se vangloriar. E em sua soberba e arrogância, ele se declara autossuficiente, sendo por Deus então disciplinado. Tendo o Senhor desviado o seu rosto de Nabucodonosor, e o que acontece com ele? Ele entra em loucura, ele se torna literalmente uma besta selvagem, um animal irracional, e a Escritura diz que ele passa a viver no campo como um animal, se alimentando daquilo que os animais alimentavam-se. Tomando essa loucura conta do seu entendimento, do seu ser. Tantos outros exemplos que poderíamos utilizar para mostrar que o homem sem o seu Criador não pode subsistir. Mas o nosso foco, meus irmãos, finalizando, na verdade está em compreendermos o fato de que, por vezes, nós mesmos passaremos por tempestades tão densas que nos farão vacilar em nossos pensamentos, porque nós somos humanos. Talvez nos fazendo duvidar da soberania e dos desígnios de Deus. Porém, temos que ter em mente que, por vezes, mesmo não compreendendo, o Altíssimo tem seus propósitos específicos e estará na condução das nossas vidas, quando nós confiarmos e depositarmos a nossa confiança e esperança tão somente nele. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies nos teus próprios entendimentos. As palavras do sábio rei Salomão continuam nos instruindo também em Eclesiastes 2, versos 24 e 26. Por isso concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida, a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres, esses simples prazeres, vêm da mão de Deus, pois quem pode comer ou desfrutar algo sem Ele? Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Augusto Nicodemos diz assim: um dos motivos pelos quais Deus permite que passemos por tribulações e é evitar que nos acomodemos em nossa fé e deixemos de crer. O grande desafio, segundo ele, de nós termos maior intimidade com Deus
é você continuar crente sem sentir, sem ver e sem experimentar nada, mas simplesmente crendo, ainda que tudo esteja dando errado. Porque você crê que Ele tem entendimento, de que Ele é que está no controle, de que os pensamentos dele são muito mais elevados que os nossos, e de que é Ele, não nós, que conduzimos os nossos dias na terra, o curso da nossa vida. A nós, meus irmãos, nós podemos declarar com toda certeza: Deus está usando de bondade e misericórdia. Lá em 2 Pedro 3,9 diz que o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como alguém julgam demorado. Ao contrário, Ele é extremamente paciente para conosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Todavia, nós temos ciência disso, chegará o dia em que Ele virará o rosto para todos aqueles que rejeitaram seu Filho. E então todos os habitantes da terra entrarão em desespero e em pavor. Confira isso lá na sua Bíblia em casa, Apocalipse 6, 16 e 17, que diz assim: eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira dele, e quem poderá suportar? Deus age hoje com graça e misericórdia, mas chegará o dia em que Ele virará o rosto e agirá como justo juiz sobre a face da terra. Como deve ser então a nossa vida? Pautada, voltada exclusivamente à dependência de Deus, vivendo segundo os seus preceitos e ensinamentos, agradando não a nós mesmos, mas ao Senhor das nossas vidas. E nós convidamos todos aqueles, talvez você que nos acompanha através da transmissão, talvez você que assistirá essa mensagem em outro momento, e que ainda está distante de Deus, Deus concede a oportunidade, todos os dias que nós despertamos, que nós contemplamos a luz de um novo amanhecer, todos os dias que nós acordamos, Deus nos dá a oportunidade de viver na dependência dEle. Que possamos abraçar, que possamos aplicar e cada dia mais viver nessa dependência do Senhor, meus irmãos, porque sem Ele nós não podemos subsistir. Amém? Que Deus aplique então a sua palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Santo, justo, fiel, magnífico, extraordinário e glorioso Deus, só Tu és digno de toda a honra, glória, louvor, domínio, majestade e poder, Senhor, pois só Tu és o Senhor soberano sobre todas as coisas. Nós Te louvamos, ó Deus, porque através destes ensinamentos da Tua palavra, dessa história real, disso que aconteceu, ó Deus, de forma tão dura para o Teu servo Davi, mas também tão gloriosa, nós podemos, ó Deus, compreender de que não há suficiência alguma em nós, mas de que nós precisamos em todo o tempo viver na dependência do Senhor, confiando tão somente na Tua graça, na Tua misericórdia, Senhor, no Teu amor leal derramado sobre nós, que possamos cada vez mais nos voltar para Ti, Senhor, com o coração contrito e quebrantado, e andarmos segundo o Teu querer. Faz esta obra em nós, Senhor, tenha misericórdia de nós, continua nos abençoando, porque realmente reconhecemos a nossa dependência que temos de Ti. Em nome de Jesus Cristo que oramos, amém. Irmão Paulo, por favor, Deus abençoe cada um. Que Deus abençoe a vida do nosso
irmão e pastor Joabe. Ele tem sido uma bênção em nosso meio, tem nos abençoado com palavras como essa, com mensagens como essa. E você que nos acompanha pelas redes sociais, e você que nos visita nesta noite, se essa palavra entrou no seu coração, não saia sem tomar uma decisão perante o Senhor Jesus. Se você tem motivo para reconciliar, reconcilie. Se você tem motivo, se essa palavra chegou ao seu coração e motivou você a buscar a presença do Senhor, a oportunidade é essa. E todos os dias Ele tem dado essas oportunidades para aqueles que irão se juntar ao povo dele. Eu quero agradecer a todos que nesta noite estiveram aqui conosco. Que Deus abençoe grande e poderosamente a vida de vocês. Que Deus continue falando através desta mensagem e das mensagens que vocês irão ouvir no decorrer da semana, através dos nossos cultos transmitidos. Lembrando que todos os dias nós estamos aqui pela manhã orando. Lembrando que nós temos também os nossos grupos, os pequenos grupos que têm se reunido nos lares, todas as semanas, nas quartas-feiras. O pastor Pereira está ali no São Joaquim, está no São Joaquim com um pequeno grupo reunindo. Vamos orar por esse ministério, vamos orar por esses pequenos grupos. Eu quero também lembrar que eu falei aqui sobre os aniversariantes, né? Esqueci de citar a irmã Antônia e o irmão Samuel, que fazem na terça-feira. Que Deus abençoe a vida de vocês. E na próxima terça-feira, está aqui no boletim, haverá uma reunião na casa da nossa irmã Antônia. Os nossos avisos já estão sendo colocados ali. E eu vou convidar o pastor Pereira para nos despedir com uma oração e com a bênção apostólica. Pode ser, pastor? Que Deus abençoe a todos, você que nos acompanha pelas redes sociais, sinta-se abraçado, sinta-se agraciado pelo Senhor Jesus. Pastor? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado pela grandeza do Senhor se manifestada entre nós por meio da Tua palavra. Nos ajude, ó Deus, a entender que todos nós dependemos do Senhor. E graciosamente o Senhor está nos abençoando, até mesmo sem nós termos nenhum tipo de merecimento. Nos ajuda, nos conduz para os nossos lares, os nossos afazeres da semana. Nós pedimos que o Senhor continue nos abençoando. Abençoe alguns enfermos, ó Deus, que está na Tua dependência. Como médico dos médicos, o Senhor esteja assistindo e curando, se essa é a Tua vontade. Oramos, ó Deus, pelo nosso querido pastor Arnaldo, que está em um tratamento em Salvador. Abençoe o Teu servo. Abençoe também a esposa do nosso irmão Almir, ali em Itabuna, no bairro Ferrada. Nós pedimos, ó Deus, porque o Senhor é quem nos assiste nas nossas enfermidades, e a Tua palavra diz que o Senhor afofa a nossa cama. Dá-nos condições de estar sobrevivendo, e querendo o Senhor tem nos levantado, ou há de nos levantar de situações adversas. Muito obrigado, ó Deus, que a mensagem de hoje nos ajudou a entender os Teus desígnios, os Teus planos. Nos ajude que sejamos humildes o suficiente para nós sempre fazer uma oração dependendo do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo continue com o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Eu acredito. Então estão todos convidados na saída ali, dão uma olhadinha. Se tiver, participem, por favor. Que Deus abençoe vocês.